Olá, seja bem-vindo a mais um Dicas da Fono na TV. Eu sou Paula Moura, fonoaudióloga, e vou estar com você durante todo o programa de hoje para a gente falar sobre algo que nos acompanha desde o nascimento, a infância, a adolescência, a vida adulta e é fundamental, tanto na nossa vida pessoal quanto escolar, profissional e para o nosso desenvolvimento como um todo. A comunicação, ou melhor, a habilidade de se comunicar bem. No programa de hoje eu vou trazer sobre tudo isso para vocês, sobre o que é a comunicação nos primeiros anos de vida e no decorrer de toda a nossa vida, formas de aprimorar a comunicação e quando buscar ajuda no caso de alguma dificuldade. Vamos ter o nosso quadro de mitos e verdades, vamos ter também dicas práticas para você treinar a sua comunicação em casa. Então, fica aqui comigo porque você não pode perder. Eu gosto muito de dizer que as pessoas mais bem-sucedidas e reconhecidas não são aquelas que acumulam mais títulos ou mais conhecimentos necessariamente, mas sim aquelas que conseguem se comunicar bem, de forma assertiva, aquelas pessoas que conseguem a atenção das outras, que as pessoas param quando ela começa a falar com interesse e vontade de ouvir. E a comunicação, ela vai se desenvolvendo desde os primeiros anos de vida. Lá, quando o bebê nasce, ele se comunica por meio do choro. E é até comum as mães falarem, eu já aprendi, esse choro é de fome, esse choro é de frio, esse choro é que está na hora de trocar a fralda. Nesse momento da primeira infância, é super importante que os cuidadores dessa criança olhem nos olhos, imitem, façam expressões para incentivar essa criança a imitar. Conversem com ela, narrem o que está acontecendo ao redor, porque é dessa forma que a criança vai fazendo associações para entender, para aprender o nome das coisas, a função das coisas e iniciar ali a sua comunicação, por meio de gestos, por meio de expressão e depois, lá a partir de 1 ano, por meio da fala. Já na adolescência, a habilidade de se comunicar bem e de se expressar vai ser fundamental para a socialização desse jovem, para o andamento dele também na escola, não só curricular, também de aprendizagem, nós até gravamos um programa sobre isso, mas também de comunicação com os seus pares, com seus colegas, com os professores, com a família, e fazer essa ponte do que acontece na escola com a família vai fazer total diferença no desenvolvimento desse adolescente até que ele se torne adulto. E se tornando adulto, ele vai precisar apresentar trabalhos na faculdade, ele vai precisar fazer reuniões no trabalho, reuniões presenciais, reuniões online, e tudo isso envolve uma boa comunicação. Existe até uma pesquisa das principais habilidades que os recrutadores mais procuram quando vão contratar um funcionário para uma grande empresa. Dentre essas habilidades estão comunicação interpessoal, capacidade de trabalhar em equipe e comunicação eficiente. Várias das habilidades listadas lá envolvem comunicação, como, por exemplo, trabalhar em equipe. Então, a comunicação é simplesmente o centro de tudo na nossa vida. Tudo que nós desejamos conquistar, alcançar, vai ser muito mais fácil se nós soubermos como nos expressar. E dito isso, quando existe algum tipo de dificuldade nessa comunicação, é o fonoaudiólogo, o profissional que vai poder te ajudar, que vai poder orientar, passar exercícios e intervir para possibilitar que você se comunique bem. E diferente do que muitos pensam, não só no caso de problemas ou alterações de fala e de comunicação, mas também para aprimorar. Às vezes você fala bem no dia a dia, mas tem dificuldade, por exemplo, para falar diante de um grande público. Isso é uma habilidade que pode ser treinada e o fonoaudiólogo é o melhor profissional para te ajudar nesse sentido. E no programa de hoje eu mudei um pouco a nossa dinâmica. Eu não vou fazer uma entrevista. Eu pedi para o pessoal que me segue lá no Instagram me enviar perguntas
dúvidas que eles tivessem sobre qualquer coisa relacionada à comunicação e eu responderia aqui no nosso programa. Então agora nós vamos para o nosso quadro Fono Responde. Então vamos lá, eu tô aqui com o meu celular, eu vou abrir as caixinhas que vocês me enviaram lá no Instagram para responder. Inclusive, se você ainda não me acompanha no Instagram, é @dicasdafono. Vou deixar aqui na tela para você ver. Já começa a acompanhar por lá, porque eu também passo muitas dicas, converso com vocês nos stories. Vai ser um prazer receber você lá no meu Instagram e eu quero que você me mande uma mensagem no direct, tá? Dizendo que você chegou pelo programa da TV Marília. Então vamos lá. O Pedro mandou a seguinte pergunta. Meu bebê tem 1 ano e 7 meses, porém não fala muitas palavras. É bastante estimulado em casa. É normal? Pedro, seguinte, primeiro ponto, o que seriam poucas palavras, né? Ele não fala muitas palavras. O que você precisa focar, na verdade, não é na quantidade de palavras que ele fala, mas na qualidade. O que isso quer dizer? Crianças que estão com desenvolvimento bom e normal, elas usam palavras comuns no dia a dia dela. Se fala papai, mamãe, para chamar o papai e a mamãe ou para mostrar o papai e a mamãe. Se ela fala água quando está com sede. Se ela fala au au quando ela viu um cachorro. Ou seja, essas palavras que ela utiliza devem ser contextualizadas, devem ser adequadas ao ambiente, ao que está acontecendo no momento. Vai ser preocupante se ela só repete palavras aleatórias. Então, por exemplo, ela ouviu uma palavra num desenho, bota, e aí ela começa a repetir, bota, bota, fora de contexto, em momentos que não tem nada a ver. Isso é um sinal de alerta, tá? Agora, precisa entender também, ele é bastante estimulado. Quais são esses estímulos? O que eu te oriento é observar se esse número de palavras vai aumentando no decorrer das semanas e se essas palavras são funcionais, como eu citei aqui, são adequadas ao contexto. Se sim, provavelmente esse desenvolvimento está normal. Se não, se tiver com uma pulguinha atrás da orelha aí, vale a pena buscar um profissional para te orientar, certo? A Adriana colocou, meu bebê tem 1 ano e 10 meses e não fala nada além de papai, mas sabe imitar os desenhos. Bom, Adriana, obrigada por ter enviado a pergunta. Vamos lá. A imitação é uma habilidade fundamental para desenvolver a fala. Mas a orientação que eu vou te dar é que você diminua a exposição aos desenhos e aumente estímulos que favoreçam a imitação do que você faz. Então, por exemplo, você pode brincar com ele em frente ao espelho de fazer careta, imitar expressões. Feliz, triste, bravo, você vai fazendo essas expressões, brincando com ele e estimulando essa imitação. Você pode também aproveitar músicas que ele já conheça, dos desenhos que ele assiste, e colocar as músicas para tocar sem a imagem e dançar com ele, incentivando a imitação dos gestos. Palma, 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 pé, pé, pé. Bate o pé no chão, bate a palma. Tudo que você incentivar que ele imite de expressão do seu corpo, da expressão facial, dos gestos que você utiliza e até mesmo da sua fala, vai favorecer muito mais a comunicação e provavelmente ajudar a aumentar esse vocabulário. Por que imitar o desenho não é tão interessante? Porque o desenho não dá resposta para ele. Para a criança se desenvolver bem na fala e também essa questão da imitação, ela precisa de feedback, de resposta. Quando você ou qualquer outra pessoa interage, brinca com ela, ela vai fazer um gesto e você vai responder a esse gesto. Ou você vai imitar também, ou você vai comemorar que ela bateu a palma na hora que você pediu para bater palma. Então, para a fala se desenvolver, essa troca com outro ser humano é fundamental. Então, de um modo geral, diminuir a exposição às telas, aumentar a interação com outras pessoas. A Daisy mandou o seguinte, todo mundo mandou dúvidas sobre criança, hein? Meu filho tem 2 anos, tem atraso de fala e também treme o queixo ao tentar falar. O que será isso? Bom, Daisy, obrigada por ter enviado a sua caixinha, a sua pergunta. É o seguinte, tremer o queixo pode ser indício de uma gagueira, de uma disfluência na fala. Eu não posso te confirmar isso sem avaliar o seu filho, então é fundamental que ele passe sim por uma avaliação fonoaudiológica, mas geralmente quando existe um movimento associado,
como se fosse um tique, vamos assim dizer, associado à fala, pode ser o que nós chamamos de disfluência, e se isso acontece com muita frequência, o tempo todo, pode sim ser uma gagueira. Como ele tem 2 aninhos, ele é muito novo, a boa notícia é que tem como ajudar essa criança, né? Quanto mais cedo você busca ajuda, melhor. Então, eu passaria por avaliação fonoaudiológica tanto para ver o porquê ele fala pouco, né? Porquê desse atraso de fala, quanto para avaliar esse tremor no queixo. Se, por exemplo, ele vai dizer casa e ele faz casa, treme o queixo antes de falar casa, ou se ele vai falar papai e esse queixo treme também, papai, antes da palavra sair, provavelmente é uma disfluência. Mas, de um modo geral, o que eu te oriento é realmente buscar uma avaliação. Até porque atraso já pressupõe a necessidade de uma intervenção. Olha só, a Rafa mandou o seguinte: meu bebê tem 1 ano e 3 meses e ainda não fala palavras completas. Só mamã, dedé, pé. Vamos lá, palavras completas. Pé é uma palavra completa. Acho que você quis dizer que ele fala sílabas duplicadas, né? Palavras menores ou as palavras pela metade. Bom, ele tem 1 ano e 3 meses, isso é absolutamente normal. Quando nós fazemos avaliação da fala de uma criança, nós observamos uma coisa que se chama processos fonológicos. O que são esses processos? São as simplificações que as crianças fazem na fala para tentar se aproximar ao máximo da fala correta. Então, até os 2 anos e meio, é normal que a criança fale algumas palavras pela metade. Então, por exemplo, banana, ela fala nana, macaco, ela fala caco. Isso é absolutamente normal, faz parte do desenvolvimento típico. O que é que você precisa observar? Se a criança vai evoluindo nesse tempo. Então, 1 ano e 3 meses, ele ainda é um bebê muito novinho, ele está começando a aprender a falar agora. É super normal que ele faça essa diminuição das sílabas, que ele utilize palavras mais simples e ele vai refinando essa capacidade de falar palavras mais complexas no decorrer do desenvolvimento. Embora seja normal falar palavras pela metade até 2 anos e meio, ele tem que ir melhorando. Então, com 1 ano e 3 ele está falando mamã, dedé, pé. Vamos supor, com 2 anos ele já deve ter mais palavras nesse vocabulário, já conseguir falar algumas palavras completas sim, e ir diminuindo cada vez mais o uso dessas palavras pela metade. Até que, com 2 anos e meio, ele vai eliminando por completo este processo, certo? Vamos para mais uma pergunta. A Rose mandou como melhorar a ansiedade social. Eu acredito que exista aí uma ansiedade para se comunicar com as pessoas, né, Rose? Foi o que eu entendi. Muito obrigada por enviar a sua caixinha. Bom, é claro que se existe uma ansiedade, precisa entender o motivo que te deixa ansiosa. Será que você já passou por situações frustrantes com relação à sua comunicação que trazem essa ansiedade à tona quando você vai se comunicar? Precisa entender a raiz dessa ansiedade. Para isso, o melhor a fazer é procurar realmente um psicólogo. Agora, para a comunicação em si, trabalhar a sua oratória pode te ajudar absurdamente. Por quê? Muito da nossa ansiedade para a comunicação é pela insegurança. É por não saber que gestos eu vou usar, como eu vou me expressar, quais as melhores palavras para eu selecionar, como eu vou me portar em cada situação comunicativa. Quando você treina isso, e isso é uma habilidade treinável, você se sente mais segura, porque você está preparada para as diversas situações comunicativas. Então, tem que identificar qual é o momento que você se sente mais ansiosa. De repente é na faculdade, quando eu preciso falar com a professora, ou é no meu trabalho, quando eu preciso fazer uma reunião com o meu chefe. Tá, então qual é o assunto que você fala com mais frequência quando se reúne com o seu chefe? Vamos treinar essa comunicação usando esse assunto? É nessa linha que nós seguimos para fazer esse treinamento. E aí, o fonoaudiólogo vai analisar a sua linguagem corporal, os seus gestos, a sua expressão, as palavras que você utiliza, a forma que você elabora suas ideias. E aí vai treinar tudo isso. Treinada, você vai se sentir muito mais segura. Se essa ansiedade persistir e a raiz for outra, não tiver necessariamente uma ligação com comunicação, a terapia psicológica vai te ajudar bastante também. Vamos então aqui para mais uma caixinha.
Pais surdos e filho ouvinte. Como fica a linguagem dessa criança? Bom, então nasceu um bebezinho numa família de pessoas surdas que provavelmente se comunicam por língua de sinais, é o que eu imagino. E aí ela está preocupada em como essa criança vai desenvolver a linguagem, a fala. Bom, é fundamental que essa criança seja exposta a um ambiente onde as pessoas também se comuniquem por meio da fala. Vai ser importante ela desenvolver a língua de sinais para se comunicar com os pais, e eu acho que isso vai acontecer de forma natural, que ela já está exposta a esse ambiente, mas ela precisa sim de outros ambientes, de conviver com outras pessoas que falem, que conversem, que estimulem a fala dela para esse desenvolvimento da linguagem também. E para encerrar aqui a nossa caixinha, tem a pergunta da fono Josi Clécia. Josi perguntou o seguinte, obrigada, viu, Josi, por mandar. Profissional da saúde nas mídias sociais deve priorizar autenticidade ou um perfil mais formal? Nossa, eu amei essa pergunta, porque hoje é quase que unânime os profissionais estarem usando as redes sociais para divulgar o próprio trabalho. Eu vou dar a minha opinião pessoal e de quem usa as redes sociais para isso também. A autenticidade, ela é fundamental, seja qual for a mídia, o ambiente que você vai se comunicar. Então, sim, o profissional, mesmo o profissional da saúde nas redes sociais, ele deve priorizar a autenticidade. Agora, quanto a ser formal, não necessariamente vai tirar a autenticidade desse profissional. Então, por exemplo, se eu tenho um jeito mais leve, divertido de comunicar sobre a minha profissão, tá tudo bem eu fazer isso de uma forma leve e divertida nas redes sociais. O que é importante a pessoa pensar é que ser autêntica não necessariamente vai permitir que ela fuja um pouco do contexto profissional nas redes sociais. Então, pode ser que eu, Paula, na minha autenticidade da minha vida pessoal, goste de fazer algumas coisas que não tem muita relação com a minha profissão e que não vai ter conexão com aquele público que me acompanha para saber mais sobre comunicação e fonoaudiologia. Então é isso que eu tenho que colocar na balança na hora de compartilhar nas redes sociais. É super comum hoje em dia a gente humanizar mais o profissional da saúde, nós mostramos um pouco de vida pessoal também, mas sempre cabe o bom senso, né? Então, vamos supor, você atende no consultório. Você iria para o seu consultório usando biquíni? Eu acredito que não. Então, eu acho que não convém você postar uma foto de biquíni na sua rede profissional, por mais que isso seja autêntico, por mais que você utilize biquíni no seu dia a dia, porque isso não se conecta com o tema que você se propõe a compartilhar ali nas suas redes. Então, eu acho que bom senso acima de tudo. Você pode ser autêntica sem perder o bom senso. E finalizamos então aqui o nosso Fono Responde. Muito obrigada a você que participou. Vou falar mais uma vez, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, @dicasdafono, me acompanhe por lá, que vai ser um prazer ter você comigo. E agora nós vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade, no qual nós aprendemos brincando. Eu vou fazer uma afirmação sobre comunicação e você vai me dizer se é mito ou verdade. Eu vou dar um tempinho para você responder e depois eu trago a resposta correta. Então vamos lá. Mito ou verdade número 1. A comunicação é algo que se desenvolve sozinha. Será que isso é mito ou é verdade? Tempo para você me dizer. E aí? Com certeza isso é mito. Por quê? Porque o ambiente, a socialização, a interação tem um papel fundamental no desenvolvimento da comunicação. Então, ela não se desenvolve sozinha. Desde bebezinha, as crianças precisam de interação com outro ser humano para conseguir se desenvolver. Mito ou verdade número 2. Crianças que usam chupeta por muito tempo podem ter dificuldades na fala. E aí? Será que isso é mito ou é verdade? Tempo para você me dizer. Isso com certeza é verdade. Por quê? A chupeta é um corpo estranho ali, né? A criança vai fazendo essa sucção e altera totalmente o crescimento facial dela. Se ela usar essa chupeta com muita frequência, durante muitas horas por dia, ela vai
fazer com que o crescimento facial dela e o desenvolvimento desses músculos da fala aconteçam de uma forma diferente e ruim em relação ao que aconteceria sem o uso da chupeta. E significa que todas as crianças que usam chupeta terão dificuldades na fala? Não, mas quanto mais tempo de uso essa criança tiver, tanto na linha do tempo, né, tanto com relação a quantos anos ela usou chupeta, quanto a quantidade de horas que ela usa chupeta no dia, quanto maior for, maior é a chance dela ter, sim, dificuldade de fala, alteração na arcada dentária, e aí vai ter que passar por fono e por dentista também. Vamos lá, mito ou verdade número 3. Para falar bem em público, basta decorar o que você vai dizer. E aí, isso é mito ou é verdade? Conta pra mim, o que você acha? Isso com certeza é mito. Você já foi numa palestra ou numa apresentação em que a pessoa parecia que estava lendo? Ela chega e fala com você de um jeito que não soa natural e você percebe claramente que aquela pessoa decorou. Então não, só decorar o que você vai dizer não é suficiente para se comunicar bem e às vezes não é nem indicado. É importante que você tenha domínio do assunto, fale de forma natural, leve e espontânea e utilize os seus gestos, a expressão corporal e facial a seu favor, para essa comunicação ser de fato assertiva. Agora, mito ou verdade número 4. Só crianças precisam de terapia fonoaudiológica. Fono só trata a comunicação de crianças. Isso é verdade ou mito? Tempo para você me dizer. Isso com certeza é mito. Se você assiste os meus programas sempre aqui, desde o começo, com certeza você tem essa resposta. A fonoaudióloga trata a comunicação em qualquer etapa da vida, desde o bebezinho no nascimento até o idoso. Então isso com certeza é mito. E mito ou verdade número 5. A fono só trata problemas de comunicação. Isso é mito ou é verdade? Tempo para você me dizer. Isso com certeza é mito. Já comentei com vocês aqui anteriormente também. Não apenas os problemas de comunicação, mas tem como você aprimorar a sua comunicação por meio da intervenção fonoaudiológica. E além disso, a fono atua em outras áreas também, como por exemplo, nos hospitais, com pessoas que têm dificuldade para engolir, que tem o que nós chamamos de disfagia. Existe fono que atua em diversas áreas diferentes, de mastigação, de respiração, de deglutição. Então, vai além só de tratar os problemas de comunicação. Agora me conta, você conseguiu acertar todas as perguntas do nosso Mitos e Verdades de hoje? Espero que sim, mas caso não tenha acertado, não tem problema. O importante é você aprender e se comunicar cada vez melhor, não é verdade? E, inclusive, se você quer aprimorar a sua comunicação ou precisa tratar alguma questão de comunicação sua, do seu filho, do seu neto, saiba que você pode fazer isso aí do conforto da sua casa. Desde que você tenha acesso à internet, você pode fazer uma teleconsulta. Basta acessar aqui www.maisfono.com.br, chama no WhatsApp que está lá no site, que o meu suporte vai te orientar e te dar todas as informações para que você faça o seu agendamento e comece a tratar ou aprimorar a sua comunicação agora mesmo. E agora nós vamos para a parte do nosso programa em que eu ensino dicas práticas. E as dicas práticas de hoje vão envolver dicas tanto para crianças quanto para os adultos se comunicarem melhor. Vamos começar pela comunicação das crianças. Lá desde o bebezinho, você já pode estimular a comunicação, a fala, ensinando sempre as palavras mais simples, os sons que as coisas fazem. E para isso você pode usar livros infantis e você vai mostrando a história, geralmente livros com frases bem curtas, né, no caso de bebês e crianças bem novinhas, e vai ensinando o nome dos animais, o som que esse animal faz, e você vai estimulando a criança a imitar. O sapo, o burro, o gato, como é que o gato faz? Miau, miau. Livros de histórias são muito legais, são um recurso simples e que ajudam bastante na comunicação das crianças. Outra coisa que é assim,
unânime, toda criança gosta, é música. E você pode usar recursos visuais para cantar com a criança enquanto você ensina, por exemplo, o nome dos animais e os sons que os animais fazem. Eu tenho aqui uma luva de EVA que ela foi confeccionada pensando naquela música do Seu Lobato. Então, Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um pato. Aí você mostra para a criança e fala, como é que o pato faz? Ou ela continua a música, era quá, quá, quá pra cá, era quá, quá, quá pra lá. Você vai cantando, isso chama a atenção da criança e ao mesmo tempo que você canta, você vai ensinando. Qualquer pessoa que faça materiais de EVA pode confeccionar essas luvinhas com animais ou com qualquer outra coisa que você queira brincar e ensinar para sua criança. Já pensando nas crianças um pouco mais velhas, com 4 anos, 3 anos, 4, 5, recurso que vai ser muito legal é fantoche. As crianças tendem a pensar que o fantoche que está conversando com elas mesmo. Então, às vezes você está lá tentando brincar, tentando conversar e a criança não está dando muita atenção. Mas se você usa um fantoche e você faz a voz do fantoche, essa daqui está cobrindo o olhinho dela, deixa eu mostrar minha fantochinha aqui. Você usou um fantoche, você vai falar, oi, João, tudo bem com você? A criança tende a se sentir motivada a responder porque ela acha que é o bonequinho mesmo que está falando com ela. Então, com o fantoche, você também pode contar histórias, você pode cantar, ensinar palavras e se divertir bastante enquanto estimula a comunicação. Outro recurso que é incrível, e eu acho que em qualquer idade, tá? Desde os pequenininhos até os mais velhos, são os microfones. E você acha esses microfones em várias dessas lojas que vendem de tudo, brinquedo, coisa de casa. São recursos simples, acessíveis e esse daqui ele vai pilha, mas tem alguns microfones que eles fazem eco sem precisar do uso de pilha. E aí você liga e quando você fala e a sua voz se amplifica no microfone, isso também chama a atenção da criança. E você estimular até a repetição, falar, por exemplo, mamãe, e aí colocar o microfone para a criança repetir, isso vai chamar a atenção dela. Pô, a minha voz fica diferente quando eu falo aqui, eu vou tentar falar. Então, microfones são excelentes recursos para estimular a comunicação das crianças também. Você pode usar para cantar também, né? Não só para falar. Agora, pensando na comunicação dos adultos, como você pode treinar a sua? A nossa comunicação envolve a postura, envolve os nossos gestos, envolve o nosso olhar e as nossas expressões, além de, claro, a nossa fala. Então, você pode, vamos supor que você tem uma apresentação para fazer. Treine essa apresentação em frente ao espelho para você observar se a sua postura está ereta, se os seus gestos comunicam exatamente o conteúdo da sua fala. Gestos que comunicam são aqueles que reforçam o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, se eu falo e eu faço o gesto de número 1, se eu falo ontem e eu aponto para trás, ontem eu não estava aqui. Para cada frase eu uso um gesto que reforça o conteúdo da minha fala. Essa é uma forma de você treinar para a sua comunicação ser mais assertiva. Imagina se eu chegasse aqui e ficasse falando e eu só balançasse a minha mão assim, sem comunicar nada específico de acordo com o que eu estou falando. Isso aqui não comunica nada e faz com que as pessoas se distraiam. Então sempre pensa, eu apontei para a cabeça. Tudo que eu gesticulo tem que conversar, conectar com o conteúdo da minha fala. A minha expressão também deve se comunicar com isso. Porque se eu vou contar uma notícia triste, eu não posso contar sorrindo, que aconteceu um acidente e morreram várias pessoas. Isso não conecta. Da mesma forma que se eu vou falar algo empolgante, pessoal, hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não posso falar com uma expressão travada, com pouca expressividade, porque não conecta. Então, pensa na sua comunicação que tudo tem que se conectar. Corpo, expressão, fala e voz, como você entona a sua voz, para falar coisas alegres de forma mais empolgada, para falar coisas tristes, usando um tom que vai descendo um pouco mais. E para finalizar, eu quero te propor um desafio para treinar a sua dicção. Você vai gravar esse desafio e vai me mandar lá no meu Instagram, tá? No Dicas da Fala, vou adorar ver. A dicção é a forma como nós articulamos os sons da fala. E os trava-línguas são excelentes estratégias para você treinar a sua dicção. E eu vou te passar um
língua que vai parecer simples, mas não é tão simples assim. Eu quero que você diga 3 vezes, bem rapidinho, casa suja, chão sujo. Dessa forma, casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo, casa suja, são... Eu errei! Peraí, vamos lá. Ó, tão difícil que até eu errei, tá vendo? Volta que a gente vai conseguir. Vamos lá. Deixa eu respirar. Casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo. 3 vezes, rapidinho. Eu quero que você tente fazer. Grava, me marca lá nos stories que eu vou te parabenizar se você conseguir. Esse é apenas um trava-língua, existem vários. Você pode até jogar lá no Google trava-línguas. Treina pelos que aparecerem por lá, que isso com certeza vai ajudar a melhorar a articulação dos sons da fala, para que a sua fala se torne mais clara. E aí, você gostou das dicas de hoje? Eu espero que sim, porque se comunicar bem é importante para se conectar, para criar, para influenciar, para socializar, para ter uma boa interação na sua vida pessoal, na sua vida profissional e conquistar todos os seus sonhos e os seus objetivos. Como eu sempre falo aqui no programa, comunicar é preciso e precioso. Se você percebe que precisa de ajuda com a sua comunicação, não hesite em buscar essa ajuda, porque mais do que se comunicar bem, é ter qualidade de vida quando você consegue se desenvolver nesse aspecto. Um beijo e até o programa da semana que vem.